Corinthians ou Palmeiras? Quem vencerá o derby deste domingo? Olá, estamos juntos mais uma vez. O final de semana promete jogaço aqui em São Paulo, clássico importante, história secular. Corinthians de braços abertos recebe o Palmeiras na Arena, na zona leste da cidade de São Paulo, e você vai acompanhar tudo isso pela Jovem Pan, pela nossa AM 620, pela nossa FM 100,9, a nossa Jovem FM 76,7, as nossas afiliadas, plataformas, pelo Panflix, não esqueça, baixe o aplicativo, está tudo lá, tudo aquilo que o Grupo Jovem Pan produz, você encontra no Panflix. E o nosso canal no YouTube Jovem Pan Esportes, caminhando rumo a 5 milhões de inscritos. Falando tudo isso, eu estou dando ainda uma importância maior para esse clássico. Corinthians e Palmeiras. A gente estava falando aqui nos bastidores sobre várias equipes e tal, e pintou essa história do clássico que você vai acompanhar neste domingo às 4 da tarde. Bruno, o que vai acontecer? É o Palmeiras do professor Abel Ferreira, o time a ser batido, o técnico a ser vencido lá em Itaquera. Diga, Bruno. Bom, o Palmeiras, para mim, é bem favorito para o jogo, não só por esse ano, pelos últimos anos. Nos clássicos aqui em São Paulo, tem alguns que o mando de campo tem pesado. São Paulo e Corinthians, por exemplo. O Corinthians tem muita dificuldade no Morumbi e o São Paulo tem muita dificuldade em Itaquera. O São Paulo ainda não venceu em Itaquera. E o Corinthians, nesse ano, quebrou um tabu de alguns anos que ele não vencia no Morumbi, mas já perdeu de novo na Copa do Brasil, ganhou no Campeonato Paulista. Então, o São Paulo e Corinthians, o mando de campo tem pesado. Palmeiras e Corinthians não tem pesado tanto. O Corinthians já conseguiu algumas vitórias lá no estádio do Palmeiras, o Palmeiras também em Itaquera, e nos últimos anos o Palmeiras tem conseguido vencer o Corinthians em casa e fora. O Palmeiras tem levado uma grande vantagem nos confrontos recentes contra o Corinthians, e para esse confronto não está muito diferente do histórico mais recente, não. O Palmeiras chega bem melhor que o Corinthians. O Corinthians conseguiu uma classificação na Copa Sul-Americana, mas fez uma partida muito ruim na Argentina, está em situação difícil no Brasileiro. Então, para mim, o Palmeiras é o favorito. Não descarto o Palmeiras ainda da luta pelo título do Brasileiro. O Botafogo também tem um clássico contra o Flamengo. Então, para mim, o Palmeiras é amplamente favorito para o jogo mesmo em Itaquera. Claro, há uma distância no que eu vou falar. O Estudiantes também era favorito para valer, pela ineficiência atual vivida pelo Corinthians no campo técnico, e o Corinthians saiu classificado. Com as calças na mão, é verdade, mas saiu classificado. Então, diante disso, o Corinthians está num aperto tão grande, o técnico penduradíssimo. Todo dia se anuncia aí que tem um técnico no aquecimento para substituir o professor Vanderlei Luxemburgo. A coisa não está prosperando. Não tanto pelos resultados, porque aquele negócio, aos trancos e barrancos, vai ficando vivo aí nas competições, e até no Campeonato Brasileiro é aquele temor de rebaixamento, não me parece que vai acontecer. Mas vai ficar numa situação, digamos assim, muito desconfortável no Campeonato Brasileiro. E vai jogar em casa. Os jogadores têm que mostrar serviço. Esse último jogo que o Bruno trouxe para a mesa agora foi um negócio desastroso, né? O time não jogou absolutamente nada, tomou um sufoco o tempo todo, 30 finalizações do adversário, 6 no total, 6 bolas na trave. Foi um salseiro, foi uma pindaíba o Corinthians. E agora, horas depois, enfrenta um arquirrival. É o momento de você colocar a cabeça para fora. Porque se fosse enfrentar o Nogueirópolis, não tem grande coisa, mas essa imagem péssima que o Corinthians deixou tem a oportunidade de dar pelo menos uma complicada na vida do professor Abel Ferreira e do Palmeiras. Por isso que eu coloco a possibilidade de a gente assistir alguma coisa diferente. Agora, eu não serei maluco nesse instante de falar que não, o favorito é o Corinthians. Não é verdade. O favorito é o Palmeiras. Mas eu não sei não, a gente tem visto tanta coisa nos últimos tempos e o Corinthians tem ressurgido em alguns momentos quando se acha que não vai acontecer, não tem mais jeito. Tivemos o exemplo recente, né, nessa semana lá na Argentina. Mas para você, nada disso que eu falei tocou no seu coração, né, Bruno? Você acha que vai dar Palmeiras e fim de papo? Eu acho que sim, que vai dar Palmeiras, mas é o fato que é uma oportunidade que o Corinthians tem de tentar melhorar a sua vida. Se ele ganha o jogo do Palmeiras, né, o Palmeiras é um dos times mais vencedores do país nos últimos anos, ele é uma vitória importante, é uma vitória que pode mudar alguma coisa no Corinthians, pode deixar o ambiente mais tranquilo, melhora, claro, a situação no Campeonato Brasileiro.
Mas é difícil, eu não consigo ver o Corinthians jogando, competindo contra o Palmeiras num nível mais alto. O Corinthians ele tem jogado mal, né? Não é só uma questão do resultado. Os jogos do Corinthians são bem ruins. O Palmeiras é um time que consegue se impor. O Palmeiras é um time que às vezes você fala, não, o Palmeiras não está jogando tão bem, mas para ganhar do Palmeiras é duro, é difícil. O Palmeiras perde muito pouco. Então há um favoritismo claro. O futebol não é impossível o Corinthians chegar e ganhar. Tem jogo, vai ter o jogo. São dois times grandes, mas hoje o Palmeiras chega muito mais forte que o Corinthians. Há uma diferença grande entre as equipes. O Corinthians garantiu prosseguir na Sul-Americana. Sim. Né? E aí vai para uma fase mais importante da Sul-Americana. Esse fato, Bruno, na sua opinião, é uma pergunta, impede qualquer ideia de demissão do Vanderlei Luxemburgo se ele tomar uma cacetada duríssima nesse clássico contra o Palmeiras? É goleado pelo Palmeiras dentro de Itaquera. Pelo fato de estar classificado para a Sul-Americana, ainda assim, a coisa vai continuar lá para o Luxemburgo, ou você acha que esse clássico tem força para derrubar o treinador? Eu acho que se for uma goleada é complicado. Se for uma derrota normal, 1-0, 2-1, eu acho que não. Acho que aí ele vai seguir. Mas uma goleada acho que teria um peso muito grande nessa avaliação. Até porque o Corinthians passou, mas fez um jogo bem ruim na Argentina. Perdeu o jogo, né, nos 90 minutos. Ganhou nos pênaltis e jogou mal. Então se toma um baile do Palmeiras, eu não tenho essa certeza não de que vai seguir. Mas eu imagino que a intenção da diretoria seja não trocar agora. Porque já trocou bastante, né? O Corinthians já trocou de técnico muitas vezes no ano. Então, imagino que a ideia deles seja tentar manter até onde der. Isso, eu também concordo que só um atropelamento daqueles que será comentado pelo país, aí o professor vai embora. Mas se for uma derrota aceitável para um time que comprovadamente é melhor, vai ficar aquele hematoma, mas ele vai prosseguir porque está vivo na competição sul-americana. Bruno, um abração para você. Abraço, Vanderlei. Para você também, tudo isso que nós falamos aqui, você vai acompanhar nesse final de semana, a rodada toda, mas com destaque para esse grande clássico com toda a equipe de Esportes Tapan. E quando o clássico terminar, nós teremos, no final da rodada, mais uma edição do Canelada com o Asmar e com toda a nossa tropa. Até a próxima.